Bom, boa noite. A sessão está sendo gravada. O nosso convidado de hoje é o professor Idan Schoer. A- Apresentar o Idan é sempre uma felicidade para mim. Eu tive a imensa felicidade de conhecer o Idan. Eu prometo que vai ser breve, porque se eu for ficar falando aqui, eu vou falar bastante. Eu tive a enorme felicidade de conhecer o Idan exatamente na inauguração, no momento inicial do nosso curso. Quem me apresentou o Idan foi também um genial artista, igualmente como ele, o pintor e professor Pedro Lopes, que convidou o Idan para ir nos visitar. Tive essa enorme felicidade de conhecer o Idan nesse momento. A partir dali, desenvolvemos uma afetiva e estreita amizade, muito mais por admiração minha ao trabalho dele e pela pessoa cativante que ele é, e pelo seu extraordinário trabalho. Estou aqui também presente com a nossa querida professora Ludmila Araújo, que está junto comigo fazendo a apresentação do Idan. Agradeço muito a Ludmila e especialmente agradeço a todos vocês que vieram nos prestigiar. Sintam-se todos abraçados por nós. Venham, quem não for aluno da nossa instituição, divulgue essa palestra que a gente vai disponibilizar para todos. Divulguem o trabalho extraordinário do Idan, e que eu tenho certeza vocês vão ficar encantados. E no final das contas, eu só posso, Idan, agradecer. A formação do Idan é algo inestimável, é um dos maiores artistas, enfim, de design, na parte de arquitetura e design do mundo. A gente tem a enorme felicidade de tê-lo aqui, presente, apesar de que ele não está grande parte do ano aqui em Sorocaba, porque os seus trabalhos estão no mundo todo. Estados Unidos, Israel, Europa Ocidental, Europa Oriental, países da América Latina. Ter o Idan aqui, né, presente, próximo a gente, grande, uma parte do ano já é uma felicidade enorme. E ver a sua palestra é mais ainda. A formação do Idan é extraordinária, se formou na Architectural Association em Londres, fez também a sua formação na UCLA, nos Estados Unidos, e a sua vida é, enfim, de um conhecimento cultural extraordinário, muito amplo. E a gente tem a sorte de ele estar aqui. Fiquem tranquilos, porque ele fala português perfeitamente. Então, Ira, obrigado, a palavra é tua. Senão, vou Mais ficar ou falando menos. muito aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Vamos começar então. Vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Eu quero falar com vocês sobre o processo criativo. É muito individual, obviamente, mas o que pessoas não contam para a gente é que, na verdade, tem uns segredos para gerar um projeto bom. Se vocês têm alguma inspiração divina e tem um projeto incrível que vocês acordaram de manhã com ele, ótimo. Colocam tudo no papel, maravilha. Mas o nosso pavor é isso aqui, é a folha branca. Ou no nosso caso, é a tela branca. A gente está na frente disso, tem que fazer um projeto. Esse projeto é hotel, prédio, qualquer coisa. E agora, como que a gente vai começar esse projeto? Eu vou falar hoje de 3 dicas. Como que eu acho que dá sim para controlar esse processo e gerar um projeto muito bom no final. A dica número 1. Procure inspiração relevante fora da área do seu projeto. Quem faz design de moda não olha moda para se inspirar, ok? E quem faz arquitetura não olha arquitetura. Claro, em algum ponto a gente vai pesquisar e vamos responder isso. Mas é o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que temos um projeto que a gente quer se inspirar no Art Deco,
final do anos 20, anos 30 do século XX, podemos pesquisar esse prédio incrível, lindo mesmo, que é o Chrysler Building em Nova York. Mas aí o perigo é que vai acontecer isso. Esses dois prédios em Dubai são inspirados no Chrysler Building e, gente, esse é o resultado. Porque eles não tentaram entender uma coisa verdadeira sobre nem no Chrysler Building e nem sobre Art Deco. Eles simplesmente olharam o Chrysler Building e tentaram copiar com alguma interpretação contemporânea. E o resultado é tão ruim que precisamos fazer dois desse para ter algum valor. Se a gente olha o Chrysler Building de perto, vocês vão começar a ver muitos detalhes lindos, especiais, que agregam esse reflexo dele. Não é só por causa da forma, é por causa do material, a maneira do material colocar junto, tem partes esculturais. E a minha dica sempre é nem olha nisso. Pega outra coisa completamente que tem a ver com Art Deco. Por exemplo, automóveis. E talvez mais específico ainda, a arte gráfica de posters conectada com automóveis, navios, etc. Essa velocidade, esse sonho da velocidade. Tem carros maravilhosos dessa época. Na esquerda, em cima, é Bugatti Atlantique, que eu acho um dos carros mais lindos de todos os tempos. Se a gente começar a pesquisar isso, não tem perigo mais que a gente vai copiar o Chrysler Building. A gente vai entender a inspiração atrás dele, ok? Pode ser outra coisa. Podemos pegar outra coisa do Art Deco, que tem a ver também com esse tipo de chapéu, que nem do Chrysler. Então, primeira dica. Se vocês querem fazer bom projeto de arquitetura, não olhem a arquitetura. Tenta achar uma inspiração em outro lugar. Então, como? Aonde procurar? E que tipo de inspiração procurar para conseguir gerar esse resultado? A primeira coisa, gente, tem que ser algo que fascina e emociona vocês. Nem só interessa. Tem que fascinar vocês, tem que emocionar vocês. Isso começa a gerar um desejo de continuar essa pesquisa e profundamente entender em todos os níveis, emocional, racional, intelectual, esse assunto que vocês estão pesquisando. E quando vocês vão voltar para fazer o projeto, seja arte, arquitetura, design, qualquer coisa, vocês vão chegar com carga emocional, que é o melhor começo para esses projetos. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que estão no meu desktop agora, ok? Só para vocês verem como é diversificado. Essa jaqueta aqui é uma jaqueta que uma paciente em um asilo na Alemanha bordou e costurou em 1873. Ela sofreu de esquizofrenia. Olham a loucura. Dá para sentir aqui. E essa jaqueta virou uma coisa tão contemporânea, deconstrutivista, né, na maneira dela, e todas essas mensagens bordadas nela, eu acho extremamente emocional. Outra coisa que eu tenho no meu desktop é uma asa de borboleta por perto. Eu estou pesquisando agora o fato que essa cor azul
ela não é pigmento. Ela é um efeito por causa da estrutura da asa. Isso eu acho muito, muito interessante. Então, como que a gente consegue criar uma cor sem pigmento? Essa é uma foto que eu tirei em Ilhéus, no começo desse ano. E essa cor do reflexo do céu na água é idêntico. É um momento, ele é, não sei, essa imagem me inspira. É quase religioso. Tem aqui uma coisa muito pura, que eu estou tentando procurar o que exatamente é. E olha o efeito na areia. Tem uma areia mais escura que chega dos rios e a areia clara que chega do mar. E junto, quanto a onda vai, ele cria um efeito tão delicado. Esse é uma mapa geológica da Lua. Olha que lindo! É uma coisa que é 100% científico. Eu acho tão bonito. De novo, é uma estrutura microscópica. Eu consigo imaginar aqui prédio. Adorei essa combinação de cores. Acho o máximo. Quero fazer alguma coisa com isso. Essa escultura tão antiga, ela tem um momento que é calmo de um lado e cheio de respeito do outro. E isso me fascinou. E esse é o corte mais louco que eu já vi. É uma área que não existe mais, ela foi retirada da China. É o Kowloon, e é uma cidade murada que em 1 km² viviam 50 mil pessoas. Ok. Então, a segunda parte é, tudo isso é relevante? Não necessariamente. Temos que achar algo que é relevante para esse projeto. Então, eu vou mostrar para vocês. Tem um projeto que eu estou fazendo agora. Eu estou pesquisando Balangandã. Esse é um baú em ouro preto numa igreja e parece tudo barroco, né? Mas se vocês olham perto, aí tem representação de um camarão, de conchas, de búzios, uma coisa totalmente fora do comum em barroco. E provavelmente também quem fez isso, ou ele chegou da costa oeste da África, ou do Nordeste brasileiro, porque não tem nada a ver com Minas Gerais. E já falando em barroco, eu estou fascinado por samambaias no momento que elas nascem. Eu acho que é uma forma incrível, natural, e ela tem uma tensão. Ela ainda não aconteceu, ela está acontecendo. Então, eu sempre tenho as coisas que me fascinam, mas eu procuro também coisas que são relevantes para o meu projeto agora. E isso eu chamo de essência. É muito importante em qualquer produção de arte, de arquitetura, de design, de entender qual que é a essência do projeto de vocês. E se vocês sabem, entendem essa essência, vocês vão ter um projeto incrível. E essa essência, vocês podem ter uma música que vocês acham que capta a essência do projeto, pode ser qualquer coisa. Essa é a pergunta-chave que eu tenho quando começo qualquer projeto. Qual que é a essência? Que ponto que eu posso simplificar e chegar no elemento mais puro que ainda tem essência desse projeto?
eu queria criar um design que ele fala sobre a selva, principalmente na nossa região aqui, que, aliás, é incrível. Gente, se vocês têm uma oportunidade de visitar Petar, até mais perto, é incrível a nossa selva e a beleza dela aqui perto. E ela me choca, não sei se porque eu sou israelense e deserto, toda essa abundância de verde e a umidade, tudo, para mim é uma coisa fascinante. Mas, fora disso, tentei captar o que eu posso trazer de uma essência verdadeira sobre a Mata Atlântica e contar isso num design. E eu comecei a olhar que as flores na selva, se você não enxerga cor, você não vai saber que tem flor. A flor tem cara de folha, ela só tem cor. Então comecei a desenhar isso, pesquisar isso, olhar as cores, olhar que tipo de forma essas flores têm. E eu criei um design que eu chamei Selva, que tenta refletir isso, só que numa interpretação que ela é menos orgânica, ela é mais geométrica, e a maneira que cada ladrilho, porque é feito à mão, são ladrilhos hidráulicos, o jeito que a gente monta esse layout, ele às vezes tem encontros, às vezes tem desencontros, que também faz parte da essência da selva. A selva é uma briga de todas as plantas junto, de todos os animais junto, e no mesmo tempo uma harmonia total. Isso transformamos em um produto, onde ainda em cada um deles vocês conseguem identificar a cor da flor, que é um pouco diferente, e o resto que representa as folhas. E aí, no final, a ideia é tentar, sim, trazer uma essência da selva brasileira para dentro de projetos arquitetônicos. E o grande aviso, viu? É muito perigoso. Não podemos ser literais. Isso aqui é literal. Temos aqui uma arquitetura medieval que inspirou essas peças, mas a interpretação é totalmente literal, especialmente aquele na esquerda. Ele pega um visual de um desenho de uma igreja, de uma catedral, e cola ele em cima do tecido. Ele não traz uma essência muito, ele simplesmente colou. É muito literal. Na direita, já é um pouco mais interpretativo, né? É mais transformativo, mas ainda é um elemento. Mesma coisa aqui. Em vez de se inspirar em alguma coisa clássica e tentar criar algo que conta uma história sobre essa pesquisa, sobre o elemento clássico, não, foi simplesmente reproduzido. Eu vou mostrar para vocês, ok? Vamos supor que a inspiração é papel. Esse aqui, para mim, ele não é muito interessante. É interessante em Instagram. Vocês deram exatamente 5 segundos de atenção e flip para cima. Ele não contou nada especial, nada de interessante aqui sobre papel. Ele pegou jornal e criou vestidos. Olha uma diferença entre isso e Issey Miyake. O Issey Miyake aqui
também inspirado em papel. Ele está inspirado em origami japonês. Olhem a diferença. Primeiro, a forma já é surpreendente. A interpretação, apesar de aparecer mesmo um pouco papel, ela conta outra história. Ela já é transformativa. E ele aqui resolve outra questão, a parte de voltar a ser plano. Então, esse vestido, ele volta a ser plano como uma folha de papel. Eu acho que esse tipo de interpretação, pegar uma inspiração papel, mas uma interpretação é completamente literal e a outra é transformativa. Esse é muito mais interessante. Vamos pegar outro assunto. Pichação. Ok? Tem algo muito forte em pichação, né? Eu estou dando exemplos para vocês de arquitetos. Então, a gente faz todo esforço, faz um prédio, faz uma obra que a gente gosta e chegam pessoas e fazem pichação em cima. Vamos pegar moda, ok? Para sair um pouco da arquitetura. Esses exemplos aqui são literais. Temos uma imagem de pichação e ela foi impressa num tecido e foi feito um vestido. Então, não é tão interessante. O designer aqui não conta pra gente nada muito novo, ou inspirador, ou a visão dele de pichação. Olha isso comparando com um vestido, uma performance. Alexander McQueen, em 1999, essa Shalom Harlow, eu acho, é o modelo, e temos aqui 2 robôs fazendo pichação nela. Olha isso. É o ato da pichação. Esse momento da pichação que é o forte. O Alexander McQueen, ele pegou aqui e entendeu que o que é forte na pichação é o momento que você pega esse vestido branco e parece que você está estragando ele. É violência, né? A pichação aqui, ele interpretou ela como violência. Eu peguei aqui um pouco diferente. É um projeto que eu fiz uns anos atrás, de um centro Umbanda em Salvador da Bahia. Então, eu fiz uma pesquisa da pichação no redor desse local da obra. E eu comecei a perceber que tem uma linguagem dessa pichação que me surpreendeu. E eu decidi tentar pegar essas linhas da pichação e transformar eles que nem essas pessoas que fizeram a pichação estão me ajudando a fazer o design do Centro Umbanda. Essa pichação também me lembrou muito de sinais riscados, que é desenhado no chão normalmente em Umbanda com giz. Então, essas duas coisas junto, essa pichação que a gente viu tanto no redor do local do projeto, junto com uma coisa que já existe no Umbanda, eu tentei interpretar nas linhas, nas próprias linhas que geraram o projeto. E isso vocês podem ver por fora e dá para ver por dentro. Então, a pichação ela vira transformativa. O Alexander McQueen olhou ela como violência. Eu olho ela como eles estão ajudando a fazer o projeto.
Dica número 2. Tem um segredo muito forte para fazer obras de arte fantásticas. Escolham 2 ou mais temas que são contrastantes um com o outro, ok? Então, se vocês decidiram pegar pichação, pegam outro tema que é o contraste total disso. Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos supor que um tema que eu escolhi aqui são monges em Jerusalém, ok? É uma coisa séria, sombria. Para tentar balançar isso, eu vou escolher outra coisa. Eu vou jogar aqui só borboletas, borboletas coloridas. Quando a gente junta os dois, borboletas junto com monge, a gente começa a criar aqui uma certa tensão, né? A gente começa a criar um certo conflito, uma drama. E se vocês olham muitas peças fortes, vocês vão ver que tem isso. No tema aqui, flores que parece flor, são recortes em metal, em máquina CNC, são meio afiados, é um metal bem industrial que representa flores. E ele, contrastando com flor, que é cheia, que é cor, que tudo, ele é exatamente o contrário. Ele é futurista, ele é limpo. Mesma coisa nessas roupas aqui. O design Alexander McQueen na direita e a Iris Van Herpen na esquerda. Eles pegam 2 coisas e misturam. Não é só uma coisa. Então, vou mostrar para vocês. Que está lá na faculdade, lá na parede, vocês têm exatamente esse design que eu vou mostrar agora. A inspiração foi roda de samba de um lado e um arabesco brasileiro do outro. Então, tem aqui uma história inteira que não vou entrar muito nela, mas Brasil nasceu numa época que os mouros saíram da Ibéria, né? Voltaram basicamente para a África, e a Ibéria começou a evoluir. Quando chegaram para o Brasil, houve uma outra interpretação de Portugal, que basicamente esqueceu o visual, uns elementos árabes na arquitetura. Porém, especialmente nos ladrilhos e na cerâmica, a gente continua vendo muitos arabescos aqui no Brasil. Então, eu queria pegar a geometria do arabesco, só que em interpretação brasileira, inspirado na música de roda de samba. Então, o arabesco, ele se transforma, ele vira uma dança, ele vira uma música, ele flui. Eu acho que no momento que a gente decide qual que vai ser, qual vai ser a inspiração e a inspiração contrastante, quase sempre fica uma coisa mais forte. Vou dar outro exemplo. É um projeto para um hotel, Sunset Boulevard, em Los Angeles. A ideia foi uma competição, né, para fazer um hotel. Eu queria representar esse conflito, porque o Sunset Boulevard, que vocês vê aqui no meio, ele tem as montanhas de Hollywood de um lado, onde todos os ricos moram, e exatamente do outro lado da rua é West Hollywood e uma área bem mais simples. Então,
um lado quer ser rico e o outro lado já é rico e famoso. Então, procurei uma representação desses dois. Aí tem toda a história do começo de Hollywood, anos 30, e eu peguei essa moda dos anos 30, que não sei se você sabe, mas depois do colapso da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, os anos 30 foram muito mais simples, depois dos anos 20. E do outro lado, os ricos, representei eles como rococó. E aí começa uma pesquisa, gente. Móveis rococó, e tentar ver esses elementos, entender o móvel rococó, todo o resto. E do outro lado, entender mesmo a roupa dos anos 30, os tecidos, o que gera esse visual. Parece gente que ele é moderno, clean, simples, né? E eu comecei a trabalhar um projeto onde parte dele tem elementos rococó, mas ele tem uma interpretação que não é simples, que é nos 30. Então, peguei elementos rococó, porém, em aço cortês. E a fachada é o contrário. A fachada, que é para ser simples, na verdade, ela é cheia de efeitos que acontecem entre esses dois. Então, nós temos os dois. Nos tempos aqui o rococó, e nos tempos dos anos 30, acontecendo uma coisa só. Você tem que misturar. Então, a fachada, ela é enferrujada em aço cortês, ela é repetitiva. O modelo atrás, ele é tudo arredondado e ele tem o glamour dele, porém sem detalhe. Outro modelo, nessa vez, vamos voltar para design em ladrilhos. Iemanjá. Então, eu queria representar ela como mulher sensual, porque isso me surpreendeu muito aqui no Brasil, quando cheguei. Que Iemanjá é uma deusa, e ela é pelada, e ela é sensual, e no outro lado, ela representa o mar, a água, os rios. Então, eu tentei procurar como que eu consigo trazer esses dois juntos? O sensual feminino e as ondas do mar. E aí criei esse design, que eu chamei ele mesmo de Iemanjá. Se a gente usa ele no sentido horizontal, ele representa realmente as ondas do mar. E no sentido vertical, é a mulher, é o feminino, é o sensual. E aqui é uma instalação dele no Rio de Janeiro, que achei muito legal, que ele volta na origem da inspiração. Um outro projeto foi sobre orixás. Especialmente quando eu fiz o projeto em Salvador, do Centro Umbanda, fiquei fascinado pela Umbanda, pelo Candomblé. E eu queria fazer para esse projeto um mural que ele fala dos orixás, mas com interpretação contemporânea. E levou anos para isso acontecer e finalmente fizemos isso para a Expo Revestir do ano passado. Então eu queria ver como que eu consigo pegar o conceito de orixás e fazer uma interpretação pessoal e contemporânea sobre ele. E aqui, como eu já falei para vocês, eu tento sempre evitar de fazer uma coisa literal. Eu não vou pegar
visual de boneca de orixás, ou um visual de pintura de orixás. Ele é muito literal. Eu quero pegar alguma coisa que é a essência do orixá. Então eu decidi tentar focar nos símbolos que eles carregam na mão. E esses mesmos símbolos a gente vê bastante na África mesmo, do oeste da África. E parte deles já tem muito mais aqui no Brasil, na Bahia. Então, cada orixá tem um símbolo que representa ela. Temos artistas brasileiros maravilhosos, que nem Rubem Valentim, que também já pegaram esse assunto. Ele começou a montar representações de orixás em jeito que me lembrou de totem. Então, a gente já começa a ter aqui uma montagem de elementos. Esse faz parte da coleção que está aqui na minha casa. Na verdade, está aqui 1 metro de mim. Esculturas do oeste da África. Olha uma coisa interessante. Olha o jeito da abstração. Ele é muito arredondado. Ele não tem quase canto vivo, né? Tem uma abstração que, no final das contas, ela arredonda todos os cantos para tentar criar uma coisa que parece quase um ícone para mim. E aí talvez isso é o jeito que conecta no século XXI, de tentar fazer uma interpretação dos orixás num jeito que parece um pouco ícone. Então eu peguei os símbolos dos orixás, estudei eles, e eu criei uma interpretação minha, num jeito que ia parecer um ícone, porém que dá para montar ele, que vira totem. E aí virou um produto mesmo nosso, de uma linha especial, que chama Totem Orixás. Então, eu queria mostrar para vocês aqui que é mais forte ainda se vocês trazem várias inspirações que parece às vezes que eles não vão bater um com o outro, mas para vocês faz sentido, ok? Então, pegar os próprios símbolos dos orixás, pegar e pesquisar esculturas do oeste da África e olhar o que é ícone e como que a gente representa ele hoje e tentar criar uma coisa que engloba tudo isso. E a terceira parte. Essa dica, eu vou mostrar para vocês outro projeto que não é meu, ok? A ideia em toda obra de vocês é criar um projeto com múltiplas camadas de leitura. E essas camadas, na minha opinião, são a camada emocional, racional e intelectual. Na primeira camada emocional, é uma impressão inicial que tem que trabalhar assim na barriga. Ela não passa pelo cérebro. E qualquer coisa que vocês fazem tem que gerar uma emoção imediata. Vocês escolhem qual. Se vocês querem efeito uau, se vocês querem ai que horror, se vocês querem nossa que lindo, vocês que decidem. Mas a pessoa tem que ter uma reação emocional inicial. O segundo, o racional. E aí chega um monte de coisa. Se a arquitetura, então é justificativa porque é a parte estrutural, é a parte funcional. Talvez esse projeto é especialmente ecológico num jeito acima do comum. E o emocional e o racional junto
começam a criar uma coisa muito rica. Mas se vocês conseguem colocar tudo isso junto com uma outra camada intelectual, onde vocês conectaram esse projeto de vocês, essa obra de vocês, num discurso rico, isso sempre continua ficando interessante. Eu vou mostrar para vocês. Então, peguei uma obra que eu acho fantástica. Eu estudei em SCIARC, em Los Angeles. Frank Gehry foi muito em casa ali nessa escola. O Disney Hall, em Los Angeles, 2003. É uma obra fantástica. Gente, com toda a loucura dela, o preço alto, etc., fantástica para visitar. Ela é linda, ela muda conforme os horários. A primeira coisa, quando vocês olham essa obra, ela é emocional. Ela emociona. E isso gera uma curiosidade de entrar, de ver como que ela está dentro. Ela não decepciona. Então, a gente entra dentro, ela continua sendo interessante. E ela tem uma parte racional muito forte. Então, essa obra, na parte funcional dela, na parte acústica, foi mega pesquisado. E ela realmente tem uma acústica fantástica. Ela não é só louca na maneira que ela tem, emociona. Ela funciona extremamente bem quando vocês fecham o olho e escutam uma música clássica. Foi muito bem executado. Desde esse teto, que parece quase uma tenda, essas formas são ótimas para acústica, porque elas refletem de um lado, mas absorvem um pouco do outro. E essa maneira de ter todo mundo em volta da orquestra é muito legal. E a parte estrutural dela foi mega inovadora. Em 2003, ainda estamos num ponto, e a obra dela, o projeto mesmo, começou no meio dos anos 90. É uma obra que levou muito, muito tempo para desenvolver. Mas ela tem uma conexão intelectual que, para quem conhece a arquitetura e quem conhece Hall de música clássica, conecta dessa obra aqui. Em Berlim, é o prédio filarmônico, em Berlim, 1960, de Hans Scharoun, e não é por acaso que essas duas obras são tão parecidas. Tem aqui uma reinterpretação da obra do Hans Scharoun, que é considerada a melhor acústica de qualquer hall de música clássica contemporânea. Então, o Frank Gehry, sem nenhuma vergonha aqui, ele pegou e reinterpretou esse prédio do Hans Scharoun. Até a maneira olhando dentro, na esquerda, o prédio de 1960. Esses elementos acústicos no teto para parecer uma tenda. A posição de todo mundo sentado em volta da orquestra é super parecido. Então, não tem como visitar o Disney Hall e nele, conhecendo esse prédio filarmônico em Berlim, e não ter essa comparação de como que um prédio modernista comparando com a mesma interpretação deconstrutivista. Então, 3 dicas.
A primeira, tentem procurar uma inspiração relevante fora da área de projeto de vocês. Então, a ideia é tentar pegar coisas que vocês acham que, de alguma maneira, para vocês, é uma coisa muito pessoal, emocional, tem uma essência do que vocês queiram aprender, estudar para fazer o projeto. Então, se vocês vão captar essa essência, vocês vão fazer um projeto que vai ser relevante. E talvez vocês vão conseguir contar alguma coisa real através do projeto de vocês. Então, captar essa essência é muito importante. Número 2. Não pega só um. Pegam 2 temas contrastantes para criar um conflito, uma drama. Se vocês pensam bem, a maioria das obras-primas que vocês conhecem tem esse drama. Se vocês pegam o Van Gogh, se vocês pegam essa Noite Estrelada, ele pode representar isso como quase preto com pontinhas de luz. Mas não, ele pegou e representou uma noite calma em uma maneira extremamente perturbada. E isso funciona. Ele cria drama. A gente não consegue separar um do outro. Vocês não conseguem ver a noite sem a perturbação. E fica uma coisa muito forte isso. E vocês vão ver isso se vocês pegam música, qualquer obra-prima, Shakespeare, Romeu e Julieta. Ele misturou história de amor com tragédia. E num jeito que vocês não podem falar Romeu e Julieta é mais história de amor ou é mais tragédia. Então fica uma coisa que 500 anos depois ainda é polêmico, ainda é forte, ainda emociona a gente. E o terceiro, tenta desenvolver um projeto que funciona em 3 níveis. Ele tem que ter uma profundidade. Ele tem, primeiro, ele tem que funcionar emocional. Tem que funcionar. Primeiro, ele tem que ser bonito, ou horrível, ou assustador, ou alguma coisa. Mas ele tem que pular o cérebro. O segundo é o cérebro. Ele tem que fazer sentido. Ele tem que trazer uma coisa nova. E na arquitetura é fácil, né? Essa parte racional, ela é na construção mesmo dos nossos projetos. E vocês estão vendo isso em todos os projetos que vocês estão fazendo. Mas não esqueça emocional. E tem outro lado. Para fazer uma coisa que é realmente interessante para anos e anos, ela tem também que ser uma conversa intelectual. Ela tem que conversar com outras coisas que aconteceram antes. E ter uma crítica sobre isso. Né? Isso gera alguma coisa que até gera um mistério. Eu acho que se a gente faz isso nas 3 camadas, a gente gera alguma coisa que no final das contas continua sendo interessante no longo do tempo. Então é isso. Agora, gente, é com vocês. Temos essa folha branca e com vocês tentar preencher ela. Então, muito obrigado e vamos conversar. Por isso exatamente temos ainda tempo. Se vocês têm perguntas, vamos lá. Muito obrigado, Idan. Como sempre, parece que está cada vez mais incrível.
cada palestra, cada conferência sua conosco, ela fica mais incrível e mais entusiasmante. Bom, eu não vou, eu vou, eu prometo, não vou falar mais. Pessoal, quem quiser pode levantar a mão, eu posso ligar inclusive o microfone, caso queiram fazer perguntas, enfim, por voz, porque para escrever fica mais difícil às vezes. Ida, a gente já tem uma. Peraí, duas. Peraí, vamos um por um. As três camadas cabalisticamente ficou. Eu adorei. Vamos lá. No caso de arquitetura, o que percebo é que algumas vezes pegamos algumas referências externas nas artes plásticas, nas Uhum. esculturas ou objetos. Mas, na maioria das vezes, não se consegue passar a essência para o projeto. Por que temos essa dificuldade, né? Como é que nós podemos mudar isso e conseguir passar essa essência de um elemento artístico ou objeto para um projeto Ok. arquitetônico? Excelente pergunta. Então, eu acho o segredo é na pesquisa que você vai fazer. Então, não adianta só ter uma coisa e olhando ela na parede. Esse não vai mesmo ajudar você a transformar isso. Virar uma coisa transformativa que entra no seu projeto. Você tem que começar a pesquisar e saber tudo sobre esse assunto que você escolheu. Ok? Então, quando comecei, eu fui para Petar, eu queria representar a selva. Não consigo fazer nada com isso. Até o momento que, na verdade, eu decidi que a essência é na flor na selva que eu quero representar, e eu comecei que nem louco. Tirei fotos, desenhei de novo, cortei. Eu fiz recortes e colei um no outro. Até que comecei a entender o que está acontecendo aqui. É uma folha que eu consigo rearrumar ela e ela fica uma flor. E com isso, ele começou a se transformar. A mesma coisa como o projeto do hotel em Los Angeles. Eu pesquisei móveis rococó um mês antes que eu fiz esse projeto. E eu amei, adorei. Eu fui no museu, eu pesquisei, eu sentei no chão e eu fiquei desenhando. Até que essa curva do móvel ficou natural para mim desenhar. E aí eu comecei a fazer o projeto. A mesma coisa com música. Se tem uma música que me inspira, eu começo a entrar nisso e começo a pesquisar, e escutar, e ouvir mais, e ver vídeos, até que você entende por que você acha que essa essência é importante. Então é isso. Eu acho que leva tempo. A escolha inicial ela não é suficiente. Se você lembra, eu mostrei uma foto que eu tirei na praia em Ilhéus, na Bahia. Eu ainda não sei o que fazer com ela. Eu sei que eu quero fazer alguma coisa. Eu sei que essa areia, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei ainda o que. Bom, mais duas perguntas aqui. Eu vou tomar a liberdade, Ida, de fazer um pequeno ajuste na pergunta. Ok. A pergunta é sobre livro, né? Ela perguntou se você pudesse indicar qual livro você nos indicaria sobre tudo isso que você está falando? Aí eu já vou ampliar. Eu vou dizer, me indica alguns livros, então, e por que esses livros te marcaram? Não somente o livro, mas o que você acha de relevante neles. Tem alguns artigos. Eu vou passar, eu vou passar para vocês. Tem alguns artigos sobre isso em geral que eu acho interessante, mas na verdade é, é muito pessoal. Não, eu estou contando o que funciona para mim. E se para vocês vira relevante, maravilha. Mas eu não estou representando uma maneira de pensar que eu já vi isso muito.
Não sei se outras pessoas conhecem mais, seria ótimo. Mas por isso que essa conversa é bem pessoal. Estou mostrando para vocês o que funciona para mim. Ótimo. A outra pergunta é da Alessandra. Ela fala o seguinte, né? No caso de desenvolvimento de um projeto residencial, Uhum. pedir objetos pessoais, emocionais daquela família, né, ou dos proprietários que ali vivem, podem ajudar no desenvolvimento é, ou em desenvolvermos e no foco das emoções no processo criativo? Uhum. Adorei. Se ajuda você, fantástico. Adorei a ideia. A questão é se você consegue pegar isso e isso vira transformativo, ok? De novo, se é literal, se você pega esse imóvel e representa ele exatamente assim, ele não fica interessante. Se você tem uma ideia como pegar esses objetos e contar uma nova história com eles, eu acho que você vai conseguir criar um projeto super interessante. Essa transformação que é importante fazer. Você pega esses elementos e conta uma nova história que passa por você. Ida, enquanto a gente aguarda aí mais alguma pergunta, eu queria fazer uma, que é uma pergunta que eu acho que vai contribuir com todos nós. O, Recentemente, né, o grande professor Joseph Hickver escreveu, e é quase que um dos últimos livros dele, uma autobiografia. E ele recebeu diversos prêmios, inclusive o prêmio lá do Instituto Real de Arquitetos Britânicos, RIBA, uma das mais importantes instituições de arquitetura do mundo, que o premiou pela sua produção intelectual e para toda a história da arquitetura e os arquitetos. O que é da tua história pessoal? Uma pessoa, é, um israelense que se formou em Londres, que tem a família, parte da família, né, os seus pais em Israel, mas a sua parte de sua família aqui, estudou também nos Estados Unidos, trabalha no mundo. Você trabalha literalmente no mundo. O que é que da tua história te fez ser tão criativo e escolher a gente para te ter aqui com tanta felicidade? Eu fico sempre feliz quando eu te vejo. Eu acho ser criativo não é opção, é um fogo. Eu não consigo não ser. Eu não sei também fazer as coisas normal. Tudo eu fico criando. Eu vou dar um exemplo para vocês, bobo. Eu não consigo repetir a minha assinatura. Toda vez que eu assino, eu crio uma nova assinatura. A minha esposa pifa comigo. Eu acho que a criatividade é exatamente essa busca o tempo todo para rever o mundo e ver ele o tempo todo numa outra maneira. Então faz parte. A pessoa que é criativa, ele não consegue não ser, ele não consegue também ser normal. Assim, fica recriando a assinatura cada vez. Ela representa o momento, o dia, meus pensamentos. Mas eu acho que, assim, especialmente aqui, muitos de vocês são arquitetos, estudantes de arquitetura. Tem que ler muito e tem que interagir muito com esse mundo. O arquiteto, um pouco diferente de um artista, ele não pode esconder do mundo. A gente tem que reagir. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que esse talvez o que você está perguntando, eu preciso viajar. Eu preciso sair.
Eu não tenho novas ideias se eu não saio e eu preciso confrontar o mundo e novas áreas. Às vezes, às vezes é viajar para a natureza, às vezes é exatamente o contrário, urbanismo. Eu acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente está lá, vendo de manhã, vai de novo à noite, vai de novo quando tem luz especial, vai de novo quando... Você começa a interagir e ter uma opinião sobre esse lugar. E você quer responder esse lugar. Você quer criar para esse lugar de alguma maneira. Então, eu acho que arquiteto, talvez diferente de várias outras artes, temos sim que responder o que está acontecendo nesse mundo. Então, eu estou lendo 5 jornais todo dia para ter uma ideia do que está acontecendo. Eu não assisto TV de notícia, porque vocês só vão ver a notícia errada, mas eu assisto muito filme e muitos programas de TV e eu saio no mundo. Eu acho que é essencial. E tem que viajar. Gente, arquitetos têm que viajar. Se arrumam qualquer dinheiro, ficam em qualquer pousada, o importante é sair e ver e interagir com esse mundo nosso. Viagem em todos os sentidos, né? A, a Amanda está perguntando, né? Peraí que tem mais uma. Temos, eu acho que tem a Amanda, depois o Alexandre e a Ludmilla. Dá ainda para mais uma última, pessoal, além dessas. A Amanda está perguntando, né? O que é que te ajuda a ser mais criativo? Ou eu vou ampliar a pergunta. Quais coisas te ajudam a ser mais criativo? E a pergunta, já posso emendar a próxima? E a próxima Ok. do Alexandre diz o seguinte, né? Como é que você alinha, é melhor uma por uma, vamos, para não confundir. O que te ajuda, quais coisas te ajudam a ser mais criativo? Ok. Viu? Aqui eu vou falar uma coisa que tem que falar. Não é igual para duas pessoas, é sempre diferente. Não tem regra, não tem nada que eu possa falar para você ser mais criativa. Tem umas coisas que eu descobri que funciona para mim. Eu sei que é totalmente diferente para qualquer outra pessoa que eu conheço que é criativo. Então, tem pessoas que falam, eu sou criativo quando sento na mesa e é que nem trabalho. Agora vou sentar e vou ser criativo. Ok. Tem pessoas que para eles funciona, para mim não. Então, eu acho que cada pessoa tem que descobrir e faz parte dessa viagem fascinante para entender quem que vocês são. E vocês podem ter ideias de outras pessoas, mas não tem regra. Eu estou vendo aqui que a criatividade é fruto de muito trabalho. Se eu vou ver isso, eu nunca vou fazer nada. Eu preciso esquecer do trabalho. Eu, ao contrário, eu preciso exatamente achar o momento, a essência e ficar totalmente dentro dela. E esquecer o fato que eu preciso fazer um novo design até o dia 11 de novembro. E tem pessoas que para eles só assim que funciona. Eles todo dia vão no estúdio, todo dia vão, senta na mesa e senta na frente da folha branca e faz linhas, linhas, linhas. Não deu certo. Dia seguinte você faz até que saia alguma coisa. Vocês têm que descobrir o que funciona para vocês. Se funciona para vocês dançar 3 horas antes, totalmente legítimo. Então é autoconhecimento também, né? Obrigado, Amanda.
Perguntando Oscar Niemeyer, né? Perguntaram aí? Ah, sim. Sim, no William. Antes tem uma pergunta do Alexandre. Tá, É, vamos lá. desculpa. O Alexandre diz o seguinte, né? Como é que você alinha essas inspirações que são relevantes para a essência do projeto arquitetônico com a sua função, ou seja, com o aspecto funcional do edifício, né? Do projeto em si, inclusive do seu design. Muitas das vezes nós temos grandes inspirações, porém é uma dificuldade de tornar esse projeto funcional de acordo com a proposta. Boa pergunta, Alexandre. Viu? Boa pergunta mesmo, porque eu nunca tinha problema com isso. Eu faço uma pesquisa de inspiração e de desenvolvimento do projeto totalmente em paralelo com pesquisa funcional. Então, eu consigo chegar como os dois no mesmo momento. E você tem que saber aonde falar chega. Acabou. Esse é o melhor que eu sei nesse momento. Agora tem que entregar. Então, sempre você pode continuar, e em algum ponto você fala, that's my best. Eu aprendi o que aprendi, agora vou colocar tudo isso no projeto. Mas eu nunca faço só uma pesquisa artística esquecendo da parte funcional. Por exemplo, no projeto do hotel, a maioria da pesquisa que eu fiz foi sobre o fluxo de produtos e mercadoria que chega no hotel, essa parte da lavanderia, todo o resto. Então, na verdade, eu fiquei sabendo dos dois. Do tipo da emoção que eu quero gerar do hotel e, no mesmo tempo, desde o primeiro dia que eu sentei para ver, eu fiz uma pesquisa para entender o que hotel é diferente de casa. Muito bom. Você já respondeu a Alessandra, né, sobre ela está lendo o livro do Kevin Ashton, História Secreta da Criatividade. E o William perguntou se você já se inspirou de alguma forma em algo do Niemeyer, né? Seja desenho, projeto, etc., para algum projeto seu. Viu? Eu É um acho. grande mestre. É um grande mestre. Nós temos interpretações muito diferentes do mundo que a gente está vendo. E isso também eu acho muito fascinante. Então, o Niemeyer teve o jeito dele de interpretar foi um jeito. Eu acho impossível fazer uma arquitetura brasileira hoje e cuidar de assuntos de brasilidade em design e arquitetura sem ter influência do Niemeyer e todas as pessoas em volta dele, né? Eles deixaram atrás da gente umas obras fantásticas para uma certa época. Agora a questão é como que a gente trata esses assuntos na nossa época. Mas eu tento não me inspirar em outro arquiteto. Eu tento entender esse arquiteto, mas eu vou escolher o tema. Eu não vou pegar a obra do Niemeyer e estudar ela para gerar um projeto meu. Eu posso estudar ela em geral, que eu fiz. Mas, quando eu trato um projeto, eu escolho o tema e eu começo a olhar esse tema. Se eu quero tratar alguma coisa sobre Rio de Janeiro, eu não vou olhar Rio de Janeiro. Eu vou tentar achar uma essência sobre Rio de Janeiro. Na verdade, samba não é Rio de Janeiro, é uma roda de samba que eu vi em Minas Gerais.
Mas, assim, de novo, se eu vou ficar me inspirando em Oscar Niemeyer, eu vou fazer alguma coisa que vai ter elementos de Niemeyer. Então, para tentar evitar isso, eu tento fugir para uma outra área completamente. Eu acho que o William perguntou isso do Niemeyer quando talvez ele tenha associado quando você falou como você se inspira na natureza, na sensualidade. Ele deve ter associado aquilo que o Niemeyer sempre fala, né? Da sensualidade, da natureza brasileira. Deve ter sido isso, né, William? A Ludmila, imaginei. Olha, eu vou fazer a última pergunta do Felipe e passamos para a Ludmila já no microfone. Pessoal, eu acho que quem tiver mais alguma pergunta, faz aí rápido, que aí a gente encerra. No livro O Urbanismo, a Françoise Choët, ela diz que desde a Revolução Industrial há basicamente 3 vertentes urbanísticas. A progressista, o racionalista, a culturalista, tradicionalista e uma última ruralista. Aí eu acho que ele está, inclusive, citando o Frank Lloyd Wright e outros autores do século XX. Alguns autores defendiam que a cidade ideal seria mais purista e racionalista. Entendi. Outros teriam mais características vernáculas. Uns seriam mais utópicos, outros menos. Para você tem uma ideia, Ida? Agora, incrível, ótima pergunta. Como é que você pensa sobre cidade? Olha, mudamos a escala do pensamento. Boa, Eu acho que Felipe. já dá para marcar a próxima palestra, então. Essa foi boa. E, na verdade, eu vou até falar, esse assunto me interessa muito, mas eu quero, na verdade, escutar isso de vocês. Eu acho que vocês são a geração para repensar no urbanismo. E talvez você está perguntando já... eu faço parte de um outro movimento no momento, eu acho. Eu estou pensando pequeno. Eu estou pegando os pequenos elementos de onde que eu quero contar uma história da gente, de brasilidade, de quem nós somos nesse momento. Mas são pequenos passos. Essa parte de reinventar o urbanismo, está claro que o urbanismo modernista não é relevante. Os deconstrutivistas, o urbanismo deles ele é sim, totalmente aleatório, então grandes ideias ali, eu acho que não foram. Eles falam a cidade ideal é aleatória, ela simplesmente acontece, ela é orgânica, né? Qual que é o próximo? Eu acho que com vocês. Eu acho que provavelmente não tem a ver somente com material. É uma integração muito mais forte da nossa comunicação e maneira de comunicação, a maneira que a gente conecta junto com o material. Mas já é outra palestra. Excelente. Então, acho que dá para passar para Ludmila. Mas já fica aqui o tema e o pedido para a próxima palestra. Ludmila. Olá, Ida. Antes da pergunta, acho que já estamos no final, né? Gostaria muito de agradecer novamente a sua presença. Foi uma palestra incrível, super relevante. Em alguns momentos eu me deparei com algumas coisas que eu também já percebi, né, de fato, assim, no meu processo criativo. Só para contextualizar um pouquinho, quando ele mostra lá no início da palestra algumas imagens de representações da natureza, imagens microscópicas. O meu marido é físico e ele faz análise de materiais
então ele tem um microscópio subatômico, e aí as imagens que ele tira, né, dessas formas da natureza e de materiais, né, formam padrões incríveis para a gente utilizar, né? E eu sempre gostei desses padrões, mas nunca imaginei isso na arquitetura, nunca imaginei colocar isso no design. Eu só gosto das imagens. E achei incrível, super relevante. Daqui para frente vou ter um novo processo criativo aí. Legal. Obrigada, Aida. A pergunta é a seguinte: ontem eu estava dando uma pesquisada, né? Inclusive estava montando a minha palestra de amanhã, que é sobre neuroarquitetura. E aí é um tema que é muito científico, né? Voltado totalmente para o oposto aqui, né? Desse meio criativo, que a gente volta para a ciência e trabalha dentro da ciência. Mas dentro de tudo isso, eu achei um artigo muito interessante, né, falando que recentemente foi publicado, comprovando que o ato de caminhar torna o cérebro mais criativo. E, inclusive, alguns escritórios do Vale do Silício, da Google e tal, têm adicionado esteiras ergométricas, né, para os funcionários. Você já percebeu se quando você caminha, independente se é na natureza ou não, claro que a natureza torna a gente mais criativo, né? Se você tem insights. Tá vendo? Exatamente. Eu acho que é muito pessoal. Essas generalizações, nos meus 51 anos de idade, vou falar para você. Essas generalizações são perigosas. Cada um de vocês tem que descobrir como funciona, o que funciona para vocês. Tem pessoas, por exemplo, que tem que ter uma conexão cérebro, olho, mão e mexer com coisa tátil para começar a mexer a mão. Então, é uma coisa, realmente, às vezes, tem pessoas que sentando na frente do computador, eles travam completamente. Mas coloca lápis mesmo na mão deles e o negócio começa a fluir. Cada um tem que descobrir o que funciona para ele. Eu acho que como professores, só podemos tentar ajudar, tentar dar ideias. Mas cada um vai achar o que funciona para ele. Tá ótimo. Eu preciso viajar. Eu não sei se é uma desculpa. É uma excelente desculpa. Eu preciso viajar, eu preciso ir para a Bahia, eu preciso... É a minha desculpa. Para mim funciona. Eu volto explodindo de novas ideias. Mas não todo mundo é assim. Cada um tem um processo dele. Legal. Tava lembrando da música do Caymmi. Você já foi à Bahia? Não, então vá. Então, Lembro muito disso. Ida, sem palavras para dizer quão brilhante e fascinante é a sua palestra. E realmente reforçar o pedido provocativo do Felipe de te pedir uma palestra. Eu queria muito ver uma palestra sua sobre uma concepção de uma outra escala, uma escala de cidade, e se puder incluir nessa palestra, eu queria que você falasse também quando na possível palestra futura, também para você falar como é que foi tua formação nessa escala de urbanismo, os teus professores sobre urbanismo, claro, o que você achar mais relevante, né? Não vai ter como falar de tudo, mas se você tiver um ponto ou outro que você acha mais relevante que possa contribuir para a gente, eu gostaria muito, tenho certeza que todos nós iriam gostar muito. Até porque você teve uma formação, sem falsa modéstia, uma formação brilhante, talvez da mais importante escola de arquitetura, uma das mais importantes do mundo, né? Que é a AA. Então seria muito legal a gente ouvir de você
o que é que você pode nos ensinar sobre isso. E muito obrigado, agradeço Legal. muito a todos que participaram. A gente teve olha, acho que foi uma conferência, muita gente, chegamos a mais de 115 pessoas. Obrigado. Vou passar a palavra para você encerrar. Obrigado a todos, presença de todos. Beijo e abraço. Legal. Boa noite, gente. E espero que deixei vocês com um pouco mais de inspiração. E para vocês verem, é uma coisa muito pessoal, mas tem sim pequenos segredos para fazer projeto melhor. E esses segredos é interessante ensinar. Eu acho que às vezes parece muito misterioso como que a gente faz um projeto muito bom. Mas quando vocês olham, e não é só arquitetura, qualquer obra-prima, ela segue coisas muito, muito parecidas. Boa noite, gente. Foi um grande prazer e eu estou querendo muito ver vocês pessoalmente logo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Eu tomei a liberdade, Idan, de colocar o link da Adama Design, onde todos poderão ver muitas outras imagens de trabalhos seus. Para todo mundo olhar. Eu sigo no Instagram, inclusive, e são sempre imagens e publicações fascinantes. Muito obrigado, Idan. Beijo e abraço a todos. Encerro aqui a nossa palestra. Até o próximo encontro, pessoal. Beijos e abraços. Divulguem o trabalho do Idan, a nossa palestra e a nossa instituição. Um beijão, obrigado a tudo. Obrigado a Tchau, todos. boa noite. Boa noite.